mais luminoso dia espalha sobre os teus passos as dádivas da alegria. Procura ser mais fraterno, esquecendo toda ofensa, e faze o bem que puderes, sem pensar em recompensa. Estende mãos generosas à criança, ao moço e ao velho, revivendo em tua fé a mensagem do Evangelho. Estende mãos generosas à criança, ao moço e ao velho, revivendo em tua fé a mensagem do Evangelho. Fala de amor e paz a quem se sente sozinho, vergado ao peso da cruz, e leva devagarinho. Recorda por onde fores, com teus gestos de bondade, que o Natal é tão somente a festa da caridade. Fala de amor e paz a quem se sente sozinho, vergado ao peso da cruz, que leva devagarinho. Recorda por onde fores, com teus gestos de bondade, que o Natal é tão somente a festa da caridade. Queres lembrar Jesus no mais luminoso dia, espalha sobre os teus passos as dádivas da alegria. Procura ser mais fraterno, esquecendo toda ofensa, e faze o bem que puderes, sem pensar em recompensa. Estende mãos generosas à criança, ao moço e ao velho, revivendo em tua fé a mensagem do Evangelho. Estende mãos generosas à criança, ao moço e ao velho, revivendo em tua fé a mensagem do Evangelho. Fala de amor e paz a quem se sente sozinho, vergado ao peso da cruz, e leva devagarinho. Recorda por onde fores, com teus gestos de bondade, que o Natal é tão somente a festa da caridade. Fala de amor e paz a quem se sente sozinho, vergado ao peso da cruz, e leva devagarinho. Recorda por onde fores, com teus gestos de bondade, que o Natal é tão somente a festa da caridade. Fala de amor e paz a quem se sente sozinho, vergado ao peso da cruz, e leva devagarinho. Recorda por onde fores. Olá, amigos, irmãos, que a paz esteja com todos nós. Coloquei essa música do nosso amigo Sérgio Santos, lá de Uberaba, embora fala do Natal, mas o Natal nos traz sempre lembranças de que é uma fase, um momento só que é uma fase onde a humanidade está mais próspera para fazer alguma coisa em relação ao semelhante, ao próximo. E hoje nós vamos falar do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Por isso que eu coloquei então a música do nosso irmão Sérgio Santos, porque com essa música ele fala pra gente servir com amor e carinho, né? Procurar fazer o bem às pessoas. Não importa também só fazer isso só quando é Natal,
né? Nós temos que fazer o tempo todo. Então, diz o seguinte: o que é preciso o Espírito para ser salvo? Parábola do bom samaritano. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Isto é, nas duas virtudes contrária ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, ele aponta essas duas virtudes como sendo as que conduzem à eterna felicidade. Bom, se Jesus disse, né, que fora da caridade não há salvação, o que ele nos mostra? É que para que nós possamos um dia chegar na condição de espíritos puros, nós precisamos trabalhar esse lado da caridade, trabalhar o amor, a fraternidade. E quando a gente fala de caridade, parece que são coisas pequenas, coisas, né, são poucas coisas, já abrange todo o título caridade, mas não. Quando se fala de caridade, se estende para muitas outras opções de temas. Como, por exemplo, se fala de caridade, tem a fé embutido. Se fala de caridade, tem que ter amor embutido. Então, é uma imensidão de coisas. Quando a gente fala, muitas pessoas às vezes acham que estender a mão para alguém no semáforo ou dar um copo d'água a alguém que pede no nosso portão, ou um prato de qualquer coisa, não é só isso a caridade. A caridade vai muito além disso. Então, nesse capítulo, Jesus coloca a caridade como o principal fonte de evolução do espírito. E diz assim: não se limita a recomendar a caridade. Jesus não se limita a recomendar a caridade. Põe-na claramente em termos explícitos como condição absoluta de felicidade futura. Então, nós não temos como ser felizes se nós não tivermos caridade. Tá, mas e aí, o que é caridade, né? Então, desde que coloca a caridade em primeiro lugar, é que ela implicitamente abrange todas as outras: a humildade, a brandura, a benevolência, a indulgência, a justiça. E porque é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. Então, se a pessoa é caridosa, não tem como ela ser egoísta, não tem como ela ser orgulhosa. Nós estamos falando de caridade pura. A caridade onde você tem humildade, ou seja, você faz sem humilhar a pessoa. Você estende a mão sem querer mostrar para ela que você é melhor que ela. É você fazer alguma coisa se colocando no lugar da pessoa e do sofrimento que ela está passando. Às vezes parece difícil, porque nós não nos colocamos no lugar dos outros. Porque é muito mais fácil nós sermos nós mesmos e deixe os outros que se virem. Mas quando nós nos colocamos no lugar dos outros, nós conseguimos enxergar de uma forma diferente, e aí nós entendemos que precisamos fazer alguma coisa. E quando fala da brandura, quando se faz a caridade, se faz com carinho, com calma. Você vai entregar alguma coisa a uma pessoa, entregue sempre com um sorriso, com amor. Porque se você for entregar alguma coisa de má vontade, adianta pouco, ou quase não adianta. Porque quando você vai fazer alguma coisa para alguém, você vai doar alguma coisa, aquilo que você está doando tem que estar impregnado de boas vibrações, impregnado de amor, impregnado do desejo de ajudá-lo.
Benevolência, porque não tem como a gente ser caridoso se a gente não tem o bem como princípio de tudo. Porque sem a gente querer o bem da pessoa, fica complicado. Até mesmo a um inimigo, nós temos que querer o bem dele, para que ele possa ser ajudado. E com isso, você se torna benevolente. Indulgência é quando você ajuda a pessoa sem ficar falando, ó, eu ajudei, olha, dá uma olhada, né? É procurando não criticar a pessoa. Se tá nisso daí é porque procurou, e vou dar porque eu tenho que dar. Não, vamos pensar dessa forma. Cada um colhe aquilo que plantou. Ótimo, beleza. E quando será que eu estarei colhendo aquilo que eu plantei? Será que eu vou querer que alguém me dê a mão? Será que eu não vou me sentir bem vendo que eu tenho amigos para contar, que eu tenho alguém que possa estar ali para me apoiar? E a justiça. Caridade está junto com a justiça. E que é a justiça senão você ser justo com a pessoa, procurar ajudá-la da melhor forma possível, né? E às vezes até sem críticas. Muitas vezes se faz a caridade numa vibração de amor, pedindo alguém que possa se equilibrar, pedindo alguém que, mesmo que esteja errado, que esteja cometendo muitos erros, mas a gente orar por eles também faz parte da caridade. E vocês sabem qual é o maior mandamento? O maior mandamento que Jesus nos trouxe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa é toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Não tem como um mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, e amar o próximo como a ti mesmo, está tão ligado, porque quem ama a Deus ama o próximo. Quem ama a Deus ama a natureza, ama tudo aquilo que que Deus criou. Cristo é o que governa. Mas tudo aquilo que Deus criou, a gente acaba amando, porque amamos a Deus. Amamos uma criança, um idoso, amamos as pessoas com igualdade, sem críticas, aceitando cada um como elas são. E amar o próximo como a ti mesmo é fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fizesse para nós. Então tá, eu gostaria que me criticasse, eu gostaria que tivesse um certo preconceito comigo. Não. Então, se eu não quero para mim, eu não tenho que querer para os outros. Então eu tenho que amar as pessoas como elas são, né? A gente vive falando isso daí. Passou da época de ter preconceitos. Não existe mais preconceito, gente. Não era para existir, mas existe. Mas não era para ter. As pessoas são o que são, e elas têm direito de ser aquilo que elas querem. E é falta de caridade a gente criticar ou se colocar na oposição daquilo que eles são, daquilo que eles querem ser, daquilo que eles gostam. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo é a mesma coisa. É respeitar a todos, respeitar a natureza e procurar fazer o bem sem esperar algo em troca. Aí, isso aí está em Mateus capítulo 22, versículo 34 a 40. Né? Então, se procurar na Bíblia, está lá. E diz assim, não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se resumem nesta máxima: fora da caridade não há salvação. Então, o que eu preciso fazer para ser salvo? Será que é ler a Bíblia? Será que é decorar todos os textos bíblicos? Será que para eu ser salvo eu tenho que
Fazer o quê? Eu tenho que realmente trabalhar a caridade, trabalhar o amor, porque fora da caridade não há salvação. Não adianta, eu posso, com todo respeito a todas as religiões, que a gente sempre. Nós estamos falando aqui de preconceito que não pode ter, então nós não podemos ter preconceito com religião nenhuma também, não é verdade? Então, se não adianta eu me batizar, não adianta em alguma religião, não adianta eu frequentar uma casa espírita, não adianta eu estar diante de um altar e não ter nada para oferecer. É como um sepulcro caiado por fora, cheio de rapina por dentro. É vazio. Então não tem como a gente dizer eu sou caridoso e não ter amor, ser caridoso e não ter fé, né? A necessidade de caridade, segundo Paulo, né? Paulo foi a pessoa, vamos dizer assim, podemos dizer que foi um apóstolo, foi um discípulo, mas foi o cara que mais ensinou o amor do Cristo. Na essência mesmo, porque o amor do Cristo é na essência. E ele foi o que mais colocou o amor do Cristo em evidência. Então ele dizia assim: ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como bronze que soa ou o símbolo que retine. Se eu não tenho caridade, se eu não tiver amor, posso fazer qualquer coisa. Eu posso querer ajudar umas pessoas para me aparecer. Eu posso querer para ganhar votos. Eu posso querer fazer alguma coisa para aparecer na mídia. Não vai valer nada se eu não tiver amor e não fazer aquilo dando com a direita sem que a esquerda o saiba. Ficar fazendo propaganda, né? E ele continua: ainda quando tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse a fé possível até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Então eu posso ter fé, eu posso ter uma condição, né, de distribuir alimentos, de fazer um monte de coisa, mas sem a caridade, de nada isso serve. É a mesma coisa de fazer alguma coisa e esperar em troca o muito obrigado, Deus lhe pague. Não resolve, porque não precisa. Você não está fazendo para escutar o muito obrigado, o Deus lhe pague. Você tem que fazer por fazer, fazer por amar o seu semelhante, fazer o que você puder, sem ter nada em troca. Isso é dar com a direita sem que a esquerda saiba, né? A caridade é paciente. Isso ainda é Paulo, né? A caridade é paciente, é branda, benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipita, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida dos seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. O que Paulo quer dizer com isso? Se a caridade é branda e benfazeja, é quando você vai estender a mão com sorriso, com carinho, com amor, né? A caridade não é invejosa, por quê? Você faz, e se você vê os outros também fazendo, você se alegra e não pensa que é só você que está fazendo, que tem mais gente trabalhando. Não é temerária e nem precipitada. Quando você faz alguma coisa de bem para as pessoas, não tem que ter medo de ser julgado, de ser criticado.
de achar que os outros vão falar: olha lá aquele trouxa, olha lá aquele bobo fazendo isso para os outros. Isso é o governo que tem que fazer, isso tem que ser as outras autoridades, não tem que ser nós que temos que fazer. Não se agasta, nem se azeda com coisa alguma. Não se irrita com as coisas. Tá fazendo, mas vê que a pessoa parece que não sai daquilo. Continue fazendo. É aquela velha frase: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Se a gente insiste, um dia você toca o coração daquela pessoa. E muitas vezes isso também é levado ao perdão, porque o perdão também faz parte da caridade. E se muitas vezes você tenta buscar o perdão de uma pessoa ou perdoar alguém e você não consegue e acaba se irritando, não suspeita mal. Ou seja, por que eu estou fazendo isso se esse cara é errado? Poxa, eu estou dando esse brinquedo, esse alimento para essa criança, e o pai dele está lá no bar tomando cerveja, gastando o único dinheiro que tem. A criança não tem culpa. A criança precisa daquele auxílio. Ah, mas o pai podia comprar essas coisas aqui. Você já está julgando a pessoa que teria que estar fazendo, e não você. Então você não deve pensar desta forma. Ou que o governo, ou que o pai. Não. Se você for parar para pensar do que você pode fazer para uma pessoa e ficar olhando os periféricos para ver o que aquilo resultou, por que aquela pessoa chegou naquela condição, não adianta nada. Faça, simplesmente faça. Não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Se você tem caridade, se você tem amor, você sofre pelos outros. Você espera uma melhora, você espera o momento certo também para ajudar, para estar ali, E suporta as dificuldades que você tem que fazer para atingir aquele objetivo de ajudar a pessoa. E diz assim: dentre essas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Paulo coloca a caridade acima da fé, acima da esperança, Ele coloca assim, sem equívoco, a caridade acima até da fé. É que a caridade está ao alcance de toda a gente, do ignorante, como do sábio, do rico, como do pobre, independente de qualquer crença particular. Todos nós podemos praticar a caridade, sem exceção. Sem exceção. Porque eu gostaria de ajudar aquela família que está passando por provações difíceis, mas eu não tenho dinheiro para comprar um pacote de arroz e levar para eles. Tá, então você tem que esperar ter dinheiro para fazer alguma coisa. Pois saiba que se você não tem dinheiro para ajudar, o fato de você sair arrecadando, mesmo que você não consiga colocar, você está trabalhando. Se você se propõe a fazer alguma coisa, doe seu tempo. Se você não tem dinheiro, doe um sorriso, doe amor, abrace uma pessoa enferma, vá numa casa de recuperação, vá numa casa de repouso onde tem lá aqueles senhores. Hoje não podemos, gente? Vamos ficar em casa, mas quando puder liberar, vamos voltar a fazer isso. Visitar essas pessoas, vai num orfanato. Não tenho dinheiro, não tenho como, vá lá, se prontifique a fazer um carinho, a carregar uma criança, um nenezinho que chora, É isso. Vai lá, dá um sorriso para aquelas pessoas que estão ali debilitadas no leito de dor, Nós temos que buscar, através de várias oportunidades, de estar pronto para fazer alguma coisa. Se nós ficarmos na espera, lembra daquele filme A Espera de um Milagre, ou ficar a vida inteira ali esperando alguma coisa acontecer, de braços cruzados, e vendo as pessoas sofrendo,
Veja só, irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, elas não esperaram a coisa acontecer, elas foram atrás, foram em busca. Chico Xavier, né? Chico Xavier, com tanto amor, com tanta humildade, com tanto carinho, ele foi em busca de fazer alguma coisa pelo semelhante. Ele não ficou parado. Divaldo Pereira Franco também não ficou parado. Quem assistiu o filme lembra-se muito bem que ele frequentava um centro espírita e ele só conseguiu, de fato, crescer espiritualmente quando ele pôs a mão no esfregão, né? No esfregão, quando a gente fala isso aí, é para o trabalho de desobsessão, pode ser também esfregar o chão, né? Pegar a vassoura, né? Meu pai sempre falava isso daí, que se você está com algum problema, sofrendo alguma influência de algum espírito, vai em busca do trabalho assistencial, vá numa casa espírita, se propõe a trabalhar na campanha do quilo, se propõe a trabalhar dentro da casa espírita no intuito de auxiliar as pessoas, que tudo passa. Porque os espíritos, ou eles se modificam vendo a sua mudança, ou eles vão procurar outro. Mas na maioria das vezes eles vão pegar o seu exemplo. Porque se você fala de amor, se você fala de caridade, se você está sempre anunciando alguma coisa, você pode estar ensinando através das suas palavras, mas se a palavra ensina e o exemplo arrasta, o trabalho assistencial que você vai fazer é que vai trazer muito mais benefício para as pessoas que precisam dessa ajuda, para as pessoas que têm necessidade. E aí sim, um espírito necessitado também precisa que tenha caridade com ele. Então, fora da caridade não há salvação, é um termo muito propício para nós, não só espírita, para qualquer religião. Uma vez, na fase que eu tinha dado uma fugida do centro espírita, né? E eu fui na igreja católica, na paróquia São Pedro, e fiz amizade ali com o pessoal que trabalhava ali. E uma vez, irmã Irene, ela me chamou porque, na realidade, eu fiquei procurando outras religiões, outros locais que eu pudesse ouvir a palavra de Deus. E, enfim, e um dia conversando com ela, ela falou: mas de que religião você vem? Eu não sou crismado, não sou batizado. Eu estava ali trabalhando, estudando para um dia ser batizado e crismado e casar na igreja, que eu não tinha casado na igreja ainda. Eu vim numa família espírita, eu nasci dentro do berço espírita, né? Quando eu nasci, o Nova Luz nem existia, 6 meses de idade foi inaugurado. Nova Luz estava em obras, estava em construção. A questão é que ela falou uma frase para mim, e disse o seguinte, que quando se trata de religião, a religião que mais busca a caridade, sem observar para quem está sendo feito, são os espíritas. E é uma verdade. Ninguém aqui está puxando a sardinha para o nosso lado, mas pelo menos dentro da casa espírita, a gente não busca perguntar que religião que você é, né? Nós temos que buscar a estender a mão para qualquer um, porque se fizermos desta forma, estamos de novo faltando com a caridade e colocando o preconceito na frente de tudo, porque também é preconceito se a pessoa tem essa ou aquela religião, ou até mesmo se a pessoa não crê em Deus. Porque se for uma condição de eu poder ajudar alguém e perguntar: você crê em Deus? Ah, eu não creio. Então, meu irmão, você está sofrendo porque você não crê em Deus. Faltou caridade. Bom, nós vamos encerrar por aqui. Agradeço a todos aí que estão nos assistindo na live de hoje, né? Que a paz possa tocar o coração de cada um, no lar de cada um,
e que todos possamos ter um ótimo final de sábado, né? Porque ainda não terminou, e um bom domingo, né? Em famílias, não, vamos nos limitar, mas, né, com consciência, com amor, com carinho. Se precisar sair de casa, saia, mas se puder, fique em casa, né? Que a paz esteja com todos e até a próxima.